Salve, meus queridos, tudo em paz? Chegamos ao terceiro episódio da série Leis que Mudam Tudo na Sua Vida. Nessa série você está aprendendo princípios que são fundamentais para uma vida rica, para uma vida em abundância, onde você vive intensamente o propósito que Deus colocou no seu coração, onde você está livre das dívidas, constrói patrimônio, pensa no futuro e sobra dinheiro no final do mês para realizar os seus sonhos. E a lei de hoje, ela é muito importante, talvez a lei mais importante, quando a gente fala a respeito de ganhos, né, das receitas. Então, se você quer conferir os episódios anteriores, vai ter um link aqui em cima, um cardzinho, e eu também vou deixar um link nos comentários, no primeiro comentário fixado, tá? Para playlist com os episódios dessa série. Eu sou o Cadu Bacelar, você está na minha casa e hoje, o episódio de hoje é sobre o poder da lei universal do dinheiro, da diligência. E eu quero te contar uma história que começa a dar clareza sobre o que é a lei da diligência e de como ela se aplica nas nossas vidas. Existia um lenhador que morava num campo, né? E ele vivia de cortar lenha, de derrubar árvores para cortar, para gerar lenha. E todos os dias de manhã ele vestia sua roupinha, tomava o seu café, pegava o seu machado e ia lá, e derrubava algumas árvores ao longo daquele dia, gerava lenha e todo dia isso acontecia. E era isso que trazia o sustento para sua casa, era isso que sustentava a sua família, que fazia com que eles crescessem e a forma que ele tinha de contribuir com a comunidade ali que, para se aquecer no frio, né, daquela região, precisava daquela lenha. Mas quando ele usava o machado, ao longo do dia, existiam momentos onde ele parava para poder amolar o machado, para continuar a ser produtivo ou para conseguir diminuir o esforço. Então ele precisava ao longo do tempo, de tempos em tempos, de momentos para afiar o machado, para continuar sendo produtivo. E aí, se ele tentava cortar, insistia na força bruta e não dava esse tempo, ele produzia menos, apesar de gastar o mesmo tempo e a mesma energia. Quando ele se preparava e amolava o fio do machado, ele gastava o mesmo tempo, gastava menos energia e conseguia produzir mais resultado. E talvez você, escutando essa história, pense, então o diligente é aquele que afia o machado e se prepara para ir lá cortar as árvores. Eu queria te dizer que é um passo a mais. Esse lenhador, apesar de todo o seu empenho em amolar o machado, esqueceu de que ele poderia ir em busca de uma serra elétrica. E aí ele conseguiria ser ainda mais produtivo, gastando menos tempo e menos energia. Então, perceba que existe uma evolução de cortar o machado na força bruta, cortar a árvore com o machado cego na força bruta, investir tempo e ser zeloso para cuidar desse machado, para ser mais produtivo e gerar menos esforço. E ter um esforço, uma persistência ainda mais criativa, de, ao invés de perder tanto tempo amolando e ter tanto esforço físico, poder usar uma serra elétrica e conseguir cortar ainda mais árvores, ser mais produtivo em menos tempo. Então essa historinha, ela reflete sobre um pouco sobre o que significa ser diligente. Assim como esse lenhador, quando nós desejamos e nos propomos a fazer algo, quando você dedica tempo e energia no seu trabalho, na sua empresa, no seu negócio, nas suas atividades, na sua família, em tudo na sua vida, quando você se dedica a fazer, você vai ter resultados que podem ser extraordinários, resultados que podem ser bons, podem ser medianos, ruins ou péssimos. Independente do que você esteja fazendo, daquilo que você se propõe a fazer, você tem uma gama de resultados que vai do melhor possível ao pior possível. E isso não é necessariamente
o melhor possível no universo, mas o melhor possível para você. Vamos pegar o exemplo do nosso lenhador. Se o nosso lenhador não tem uma serra elétrica, ele pode ir na força bruta, não se preocupar em afiar o fio do machado e ter resultados medianos. Ele pode ser meio preguiçoso, acordar tarde, fazer de qualquer jeito, o mínimo que dá, e ter resultados ruins. Ou ele pode, usando os mesmos recursos, o mesmo tempo, o mesmo machado, só que com zelo, responsabilidade, no horário, preparando o fio, amolando o machado e tudo mais, se alimentando direito e tal, fazendo todo o dever de casa direitinho, chegar lá e ter resultados muito bons com a mesma estrutura. Então eu não quero que você simplesmente pense em ter resultados melhores com uma situação perfeita. Então eu estou aqui gravando esse vídeo, eu tenho uma estrutura, tenho uma iluminação, tenho uma câmera, tenho um computador. É óbvio que se eu tivesse uma estrutura melhor, eu teria uma qualidade de imagem, de áudio melhor. Se eu tivesse mais conhecimento, talvez tivesse uma qualidade de luz melhor, enfim, aparelhos melhores me dariam resultados melhores. Mas ser diligente nessa situação e nesse exemplo que eu estou dando para você com a estrutura que eu tenho, qual é o melhor resultado que eu posso encontrar? E isso não depende da estrutura, depende de mim. Quando eu abro a perspectiva e gero o melhor resultado possível com aquilo que eu já tenho nas minhas mãos, então eu não posso dar a desculpa de não fazer porque eu não tenho uma câmera melhor, porque eu não tenho 3 câmeras para ficar aqui fazendo várias tomadas diferentes. Não é isso. Com aquilo que eu já tenho, eu faço o melhor que eu posso. Eu busco o melhor conhecimento possível para tirar, espremer a última gota de resultado possível com esse tempo e com esses recursos. Mas eu me mantenho aberto para saber que chega um momento que eu tenho uma limitação de estrutura. Chega um momento que aquele lenhador não vai conseguir cortar mais árvores, por mais que ele afie o fio da lâmina, acorde cedo, se alimente direito, seja responsável e tudo mais. Chega uma hora que ele não consegue otimizar mais, porque o processo já está muito fechadinho, as atividades já estão muito bem feitas. E aí ele precisa pensar em dar um próximo passo, em ser criativo ao ponto de subir para o próximo andar. E ali ele vai ter novos desafios, vai precisar fazer novas otimizações na rotina, nas atividades e tudo mais, que é o exemplo da serra elétrica. Então são momentos diferentes. Existem pessoas que vão ter o machado, não vão se preocupar em zelar pelo machado e nem ser responsáveis e vão ter resultados medíocres. Existem pessoas que continuam tendo o mesmo machado, mas vão ser zelosos, atenciosos, dedicados, procurar a melhor técnica, treinar, afiar, preparar a sua estrutura e vão ter resultados muito bons. E chega um momento que essas pessoas, colhendo os frutos desse resultado, conseguem dar o próximo passo e gerar e ter mais ferramentas para gerar resultados e serem ainda mais produtivos. Isso diz respeito sobre diligência. E tem uma definição dada pelo Steven Scott que eu gosto muito, tá? Eu fiz uma pequena adaptação, mas eu gosto muito dessa citação dele. Olha só, diligência é uma característica desenvolvida que combina persistência criativa, esforço inteligente, planejamento e um esforço executado de forma honesta, sem atrasos, com competência e eficácia, de modo a alcançar um resultado puro, perfeito, dentro do mais alto nível de excelência. Essa definição está no livro Salomão, o homem mais rico que existiu. Então, a diligência é uma característica desenvolvida. Ela faz parte da nossa identidade. Deus era diligente e ele colocou essa fagulha da diligência em nós. Então, por sermos diligentes, algo que eu sou, o que eu vou fazer? Aí eu tenho aqui nessa descrição. Persistência criativa, esforço inteligente, planejado, executado de forma honesta, pura, íntegra, competente, eficaz. Então isso são coisas que eu faço. Mas a origem de todos esses comportamentos
é a identidade de quem eu sou, ser diligente. Apesar de ser uma característica de Deus impressa em nós, a tendência, o típico, o que é, entre aspas, comum, apesar de não ser normal, o comum é que as pessoas busquem o caminho de menor esforço. É que exista um baixo limiar à frustração e aí as pessoas desistem pelo meio do caminho, não conseguem ser perseverantes. Não conseguem perceber que, apesar das dificuldades, o resultado e a conquista está ali à frente. Então, não ter a escolha ativa de aflorar essa característica, essa identidade, de ter frutos, né, através das nossas escolhas diárias, acaba forjando uma geração e pessoas fracas, né, que têm resultados medíocres e que acabaram se acostumando com esses resultados medíocres. E tem um texto bíblico que está inserido nessa descrição que foi dada pelo Steven, que eu gosto muito. Ele está lá em Provérbios, no capítulo 22, versículo 11. Esse texto ele traz duas características da diligência que eu quero que a gente aprofunde um pouco mais. E que elas, na verdade, são o cerne dessa lei universal do dinheiro. Olha o que nos diz. Até por seus atos, um jovem se dá a conhecer, se sua ação é pura ou se é correta. Primeira coisa que me chama a atenção desse texto é a palavra jovem. Quando ele usa a palavra jovem, ele me deixa claro de que não é uma questão de experiência, de uma longa jornada de vida e que eu acumulei muita sabedoria e tudo mais. A primeira coisa, não, um jovem também pode ser diligente. Não depende de experiência, não depende de caminhada. Caminhada tem sim influência nos resultados. No acúmulo de conhecimento, de patrimônio, de recursos. E aí a gente volta para a história do lenhador. O lenhador, talvez enquanto jovem, só tinha o machado. Mas à medida que ele vai sendo diligente, ele vai vendendo lenha, ele vai crescendo, até que chega no momento onde ele tem conhecimento e as condições financeiras, os recursos para comprar a serra elétrica. Percebe? Então, o tempo, a maturidade, ela me dá sim mais conhecimento, ela me faz conseguir ter resultados melhores e ela me dá mais tempo de acúmulo de patrimônio, de riquezas, de bens, que também são um potencializador dos meus resultados. Porque se você tem mais dinheiro, você consegue, por exemplo, investir mais em marketing e ter mais resultados. Se você tem menos dinheiro, você vai ter que investir menos. Então, uma vez que eu percebo que a maturidade, a experiência, ela melhora os meus resultados, eu também percebo que ela em si não é a maturidade e a sabedoria de uma longa caminhada de vida que define um comportamento diligente, ações diligentes. O que define é a minha identidade. Então, quando eu percebo e fomento e desenvolvo essa característica de Deus em mim, eu já sou diligente, ainda que eu não tenha os recursos todos que eu gostaria, ainda que eu não tenha todo o conhecimento que eu gostaria e toda a experiência de vida que eu gostaria. A próxima palavrinha são as características dessa ação dessa pessoa. Primeira característica é uma ação pura. Pura, normalmente, quando a gente escuta, a gente vincula com integridade, honestidade, uma pessoa pura, uma pessoa honesta, faz as coisas corretamente. Mas eu queria que você ficasse atento que o sentido desse texto não é ações honestas, apesar de que ações honestas são importantes, mas é uma outra lei universal do dinheiro. Aqui ele fala de pureza no sentido de metal precioso, de ter um resultado puro, um metal precioso puro, sem impurezas, sem outras substâncias. E aí, como que eu chego nesse metal precioso puro? Aí lá na definição do Steven a gente complementou com outras características que estão relacionadas a essa pureza, a essa entrega de um resultado extraordinário, excelente. Persistência criativa. Eu preciso perceber que não é um estalar de dedos, que é o keep doing, continue fazendo, continue fazendo, continue fazendo.
Apesar do jovem já ter essa característica, mas é óbvio que à medida que ele continua fazendo, ele descobre, ele vai errar. E ele vai descobrir como corrigir esses erros. Ele vai acertar e vai descobrir como potencializar esses acertos. É óbvio que a experiência nos contribui muito. E eu tô cansado de ver pessoas que na primeira frustração, que vão existir, porque no mundo tereis aflições, na primeira tropeçada, no primeiro desafio, elas desistem, elas pulam do barco, elas abandonam a jornada. Nunca vão chegar a resultados extraordinários. Porque resultados extraordinários são construídos e demandam tempo. Hoje você pode ver alguém que você admira do seu setor profissional e olhar assim, poxa, esse cara é muito bom. Mas um dia ele foi muito ruim. Um dia ele não sabia nada. Um dia ele estava chupando o dedo lá, bebezinho, na mamadeira. Um dia ele era uma esponja em branco, uma página de papel em branco, que não sabia nem o que ia fazer da vida. E isso foi sendo construído ano após ano, infância, juventude. Aí ele começou a ter clareza do destino, e aí foi estudando, procurando, se conectando com pessoas, fazendo mentorias, estando cercado de pessoas melhores do que ele, aproveitando oportunidades, construindo oportunidades. Então, quando você olha para alguém que chegou onde você quer chegar, você tem que lembrar que algum dia ela não estava ali. Ela chegou até ali. Ela percorreu uma jornada. E não tenha dúvidas. Você pode até não conhecer os bastidores de quem está no palco, mas nos bastidores existem dificuldades, existem buracos, existem percalços, existem erros, existe reclamação, existem dificuldades. Faz parte. Então, não existem resultados extraordinários sem persistência. Só que não é uma persistência cega. Não é eu ver que eu estou fazendo errado e continuar batendo na mesma tecla. Isso é uma persistência burra. Isso é dar murro em ponta de faca, como diz o ditado. Os resultados não vão ser diferentes. Se você continua fazendo a mesma coisa, você continua tendo os mesmos resultados. Então, aqui é uma persistência criativa. A palavra criatividade, criar coisas novas. Então, eu sigo na jornada, eu persigo o resultado, criando coisas novas. Mas a jornada continua sendo trilhada. Se você interrompe a jornada e vai fazer outra coisa, acabou. Você pode ter outros resultados que podem ser até melhores, mas vão ser outros resultados. Vai ser uma outra jornada. Então, uma ação pura, ela é forjada na persistência criativa. Keep doing, continue seguindo, continue fazendo. Mas não basta continuar fazendo. É preciso continuar fazendo, se esforçando de forma inteligente para isso. Se a gente pega o lenhador lá e ele continua batendo na marra com o machado cego, ele vai continuar tendo resultados. Ele pode passar a vida inteira fazendo isso, ele vai continuar tendo resultados cada vez piores, porque o machado vai ficar cada vez menos amolado. Então não basta você continuar fazendo, você precisa ter um esforço inteligente, mas demanda esforço. Você não vai conseguir ter resultados extraordinários de pernas para o ar. Não é um atalho, é um caminho. E meu irmão, escuta o que eu estou lhe dizendo, não procura atalho. Não procura atalho. Não procure atalho. Permanecer na jornada com um esforço inteligente é mais fácil se você, 3, tiver um planejamento. Planejamento é você bater na mesa e dizer o seguinte, a partir de agora eu assumo a responsabilidade dos meus resultados e eu vou agir nessa direção. Eu vou deixar sair do deixa a vida me levar e vida leva eu, porque infelizmente, normalmente a vida vai te levar para onde você não quer ir, para os resultados que você não quer alcançar. Normalmente a vida te conduz para onde você não vai ser plenamente abundante. A vida abundante ela é construída dia após dia com um
uma persistência criativa, um esforço inteligente, e ela é construída como se constrói uma casa. Você pensa, eu preciso fundamentar esse alicerce. Em cima desse alicerce eu preciso fazer essas paredes que vão dar proteção, eu preciso fazer o teto que vai me proteger, preciso começar o acabamento. Então é planejado. As chances de você chegar onde você quer, quando você traça um mapa para isso, vê os recursos que você precisa, as conexões que você precisa desenvolver para chegar nos resultados, é muito maior. Muito maior. E aí a consequência disso é você ter excelência e eficácia. Você gera resultados excelentes e não bastam ser excelentes ou eficientes, produtivos, eles precisam ser eficazes, eles precisam estar apontando para a direção certa. Então o planejamento, ele nos ajuda a ter eficácia, a estar na direção certa. A persistência e o esforço inteligente, eles nos ajudam a ter eficiência, excelência, a fazer muito bem feito. Essas duas coisas precisam combinar, apontar para a mesma direção. Eu preciso, fazer muito bem feito, mas eu também preciso, fazer o que é certo, o que é o objetivo, o que é o destino, estar na direção certa. Eu lembrei agora de uma história que é uma competição de subir escadas, né? E aí foi dada a largada, pô, sou o apito, todo mundo sai com a sua escada e tem um cara que era muito bom em subir escadas. Ele era o melhor, o cara que subia a escada mais rápido no mundo inteiro. E aí quando tocou o apito ele correu, subiu a escada, chegou lá em cima. Os outros competidores ainda estavam na metade, ele já chegou lá em cima. Ou seja, ele foi muito eficiente, teve um resultado excelente. Mas aí ele chegou lá em cima e descobriu que subiu na parede errada. Então, apesar de ser muito bom no que fazia, ele estava sendo pouco eficaz. Porque subir na parede errada não dá a ele o título, não dá a ele resultados excelentes. Então, quando a gente fala no sentido de pureza, a gente está falando no sentido do metal precioso. Agora, quando a gente fala dessa ação correta, como diz lá em Provérbios, aí sim a gente fala no sentido de honestidade. Então, fazer, né, não basta trabalhar com persistência, trabalhar com inteligência, é preciso fazer de forma honesta. E tem um texto que me chama muita atenção, que está lá em Colossenses, no capítulo 3. Olha só o que ele nos diz. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como ao Senhor, e não para homens. Versículo 24 agora. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Então aqui a gente percebe por que tudo que a gente faz precisa ser com diligência. Porque é a Deus que nós estamos servindo. Nós somos embaixadores. E como embaixador desse propósito que Deus colocou sobre a nossa vida, né? Seja você funcionário, seja você concursado, seja você dono de uma empresa, autônomo, independente de qual a sua condição profissional, você está servindo ao Senhor. Não é ao seu chefe e não é ao seu próprio negócio. Você está fazendo como um embaixador do propósito que o Senhor lhe deu. E aí, diante disso, eu quero te fazer uma pergunta. Se você fosse o seu próprio funcionário, você estaria 200% satisfeito com o seu desempenho? Ou você já teria se arrependido de ter contratado a você mesmo? Você é o cara do sextor, está esperando só chegar a sexta-feira para ter um alívio? Ou você é o cara do segundô, que está querendo gerar resultados de verdade, independente do dia da semana? Quem é você? A característica da diligência, ela está presente na sua vida? Então agora que a gente já refletiu um pouco sobre o que é o conceito da diligência e como ela é aplicada, eu quero trazer para ti alguns benefícios e algumas promessas de Deus em cima
dessa lei universal do dinheiro. O primeiro deles está lá em Provérbios, no capítulo 21, versículo 5. Acompanha comigo. Os planos do diligente conduzem à abundância, mas todo precipitado apressa-se para a pobreza, apressa-se para a penúria. Então eu quero dizer para você que um dos benefícios é que a diligência é um pré-requisito da vida abundante. E se tem uma palavra que eu bato, uma tecla que eu bato nesse canal, é que eu entendo que Deus quer levar você para uma vida abundante. Mas essa vida abundante, ela não é um milagre, um estalar de dedos de Deus. Porque um estalar de dedos de Deus não combina com a construção de uma identidade de abundância. Veja, o povo era escravo no Egito. Deus fez tudo para levar o povo do Egito para a terra prometida, para desfrutar de uma terra abundante, para desfrutar de um relacionamento pleno com Ele. Mas ainda assim o povo tinha que andar e que decidir sair de lá e se colocar na frente do mar. A parte de Deus ele faz, ele abre o mar para que o povo passe. Ele faz com que as pragas venham para poder tirar o povo do Egito. Ele daria a vitória para o povo se o povo não tivesse duvidado. O povo não precisava ter ido para o deserto. Era para ter ido direto para a terra prometida, para a vida de abundância. Mas eles não foram diligentes e eles não cumpriram e não se ateram a outros princípios bíblicos, a outras leis universais do dinheiro. Então, a vida abundante ela é construída. Porque antes de você ter aquilo que é abundante, antes de você ter o que as pessoas que têm uma vida abundante conquistaram, você precisa ser essa pessoa. Você precisa despertar essa fagulha de Deus, as características de Deus que estão dormindo e latentes ainda em você. Você precisa forjar o caráter, forjar a identidade de alguém que é abundante e que por isso caminha nessa jornada e que por isso conquista o que é para ser conquistado. Então, a diligência é um pré-requisito para essa vida abundante. Mas não para por aí. Olha só, essa segunda promessa, esse segundo benefício que nós temos também em Provérbios, no capítulo 13, versículo 4. Acompanha comigo. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Então, se a diligência é um pré-requisito para uma vida abundante, a diligência é um pré-requisito para conquistar os seus sonhos. Por isso, essa lei universal do dinheiro tem tanto impacto e tanto valor. O que eu costumo repetir aqui? Tenha uma vida abundante e tenha dinheiro no final do mês para conquistar seus sonhos. A diligência atua nas duas direções. Né? E aqui a gente vê que existe uma promessa para nós conquistar os nossos sonhos. Mas para isso precisamos despertar a nossa identidade e nos comportar e fazer aquilo que conforme nós somos, a diligência. Ter atitudes de quem é diligente e conquistar aquilo que quem é diligente e faz o que é preciso ser feito conquista. Então os seus sonhos estão nas suas mãos se você atuar de forma diligente. Então já vimos que você pode que é um pré-requisito para que você tenha uma vida abundante e que é um pré-requisito para que você alcance os seus sonhos e tenha dinheiro no final do mês, e não acabe o mês no meio do dinheiro. Se temos esses dois benefícios, temos outros dois que eu quero trazer. Lá em Provérbios ainda, no capítulo 12, versículo 24, nós temos: as mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. As mãos diligentes governarão. Então, se você pensa e você deseja uma promoção, seja diligente. A diligente é um pré-requisito para que você lidere, para que você governe, para que você seja colocado numa posição de autoridade, para que você receba novas oportunidades. E aí a gente vê em Provérbios 22, lá versículo 29, nosso quarto benefício: viste um homem diligente na sua obra, perante reis
será posto. Não será posto perante os de baixa sorte. Então, ser diligente abre portas, nos faz estar abertos a novas oportunidades, nos faz ter posição de liderança, nos faz ter posição de governo. Nós fomos criados para governar sobre as coisas que estão ao nosso redor. E a diligência é uma das ferramentas para que isso aconteça. Então, a sua vida abundante, a conquista dos seus sonhos, a sua promoção, o crescimento da sua empresa, o crescimento do seu negócio, o crescimento da sua equipe está nas suas mãos. Se você colocar em prática aquilo que nós temos visto até então, ser diligente. E você pode até estar pensando, olhando para esse versículo, que a diligência é uma coisa para pessoas importantes. Não, pessoas importantes é que são diligentes. Você está certo, você até está certo. Realmente, pessoas importantes, elas são diligentes. Mas elas não são diligentes porque se tornaram pessoas importantes. Importantes no sentido de posição de governo, de liderança, né, de autoridade. Elas não estão nessas posições e por isso são diligentes. É o contrário. Elas foram diligentes e por isso estão nessa posição. Então, sim, pessoas em posição de autoridade são diligentes. Mas não foi a posição que as tornou diligentes. Não é o que elas têm que faz elas serem. Elas são. E por isso acabam conquistando essa vida abundante. Então comigo, todo mundo vivo até aqui? Maravilha. Mas aí surge uma nova pergunta. Como eu coloco isso em prática? Efetivamente, que decisões eu preciso tomar? E aí acompanha comigo. Primeira coisa que você precisa perceber é que a diligência, ela é uma característica, é uma identidade, mas os frutos da diligência demandam tempo. Requerem de nós a construção de hábitos saudáveis na vida. Hábitos nas nossas finanças, hábitos no nosso trabalho, hábitos na nossa família, nos nossos relacionamentos, hábitos em relação ao nosso serviço, em relação ao próprio Deus. Então, a jornada da abundância, ela é iniciada com essa identidade de diligência. Mas os frutos vão sendo conquistados à medida que a jornada avança. Então não ache que você vai estalar os dedos, falar meia dúzia de palavras mágicas e a sua vida vai mudar, porque não é misticismo. Inclusive, eu puxo o gancho aqui, relacionamento com Deus, a vida cristã não é mística. Ela é muito mais legal, ela fala muito mais sobre leis e legalidade e princípios que Deus criou, sobre relacionamento com Ele, relacionamento leva tempo, do que sobre rituais e misticismo e coisas desse tipo. Não. A vida cristã não é isso. A vida cristã é relacionamento com Deus. Onde, através desse relacionamento, Deus transforma e libera poder. E grandes milagres acontecem, grandes coisas são feitas por Deus. Mas isso não é um amuleto mágico. E a aplicação da diligência não é um amuleto mágico. Mas é algo que você precisa começar hoje. Me chama a atenção aquele texto que fala sobre os planos do diligente, né? Um plano, ele é feito para ser executado, ele toma tempo para ser executado, mas ele precisa ser feito. O plano começa, o plano você pode fazer de imediato. Então você começa agora, na prática, fazendo um plano. E a primeira coisa prática que você tem que fazer é acordar para a realidade. Olha, se você perguntar para alguém do seu convívio se ele é preguiçoso, provavelmente ele vai dizer que não. As pessoas não se acham preguiçosas, elas acham inclusive que elas trabalham demais. Elas não se acham procrastinadoras, elas acham inclusive que elas é requerido muita coisa e elas não conseguem fazer tudo ao mesmo tempo. Acorda para a realidade. Provavelmente, se você não é diligente, você é, ou melhor, você não é preguiçoso, você está se comportando como um preguiçoso. Porque a sua identidade não é de preguiçoso. Você não foi criado por Deus para ser um preguiçoso. Mas por vezes a gente é enganado pelas mentiras e acabamos tendo comportamentos que não são coerentes com quem nós somos. Acorda para a realidade. E pensa o seguinte, sabe o que é acordar para a realidade?
olha para os teus resultados, olha para a tua vida, para a tua conta bancária, para o teu salário, para o quanto você ganha por mês e fala, isso aqui são resultados que eu gostaria de ter? Esses aqui são os resultados que são coerentes com uma vida abundante? Esses resultados, eles são alcançados no Egito, na escravidão, no deserto ou na terra prometida? A minha vida hoje financeira, os meus relacionamentos, o meu conhecimento, a minha vida por inteiro, integral. Mas aqui puxando a sardinha para as finanças, as minhas finanças, o meu patrimônio, a minha conta bancária, ela é uma conta bancária de alguém que está no Egito, que está no deserto ou que está na terra prometida? Se você não está na terra prometida, provavelmente tem algo a ser ajustado. Acorda para a realidade. E aí acordar para a realidade, na prática, é pegar as suas contas e listar todas elas. Na prática, é ver os resultados que você entrega no seu negócio, seja você dono do negócio, autônomo, concursado ou funcionário. É olhar e fazer aquela pergunta: qual funcionário, como eu gostaria que se eu pudesse contratar alguém, eu me contrataria? De verdade? Os resultados que eu entrego, eles são suficientes? Ou eu estou atrás dos meus direitos? Acordar para a realidade, por vezes, é pensar: eu tenho cumprido os meus deveres? E se preocupar com os direitos depois. Não que os direitos não sejam importantes, são tão importantes quanto os deveres. Mas às vezes as pessoas, os funcionários, estão olhando para os seus direitos, seus direitos, seus direitos e esquecendo os seus deveres, seus deveres, seus deveres. É muito fácil lembrar dos direitos, mas é um desafio lembrar dos seus deveres. Tem pessoas que fazem a mesma coisa que eu, que estão na mesma função, investidas sobre a mesma responsabilidade, mas dão resultados melhores do que eu? Ou os meus resultados são os melhores possíveis dentro daquilo que está nas minhas mãos? É isso que você tem que pensar. Quando foi a última vez que você leu um livro técnico, fez um curso sobre algo que você trabalha? Se você não está se atualizando, os seus resultados vão ser os melhores possíveis? Ou você está preso em técnicas, em estratégias e acomodado em entregar um resultado medíocre? Os seus superiores estão cobrando você de resultados melhores? Ou eles estão aplaudindo você pelos resultados que você entrega? Tudo isso são sinais. E você precisa acordar para a realidade. Esse é o primeiro passo. Colocar no papel e tomar o controle da situação. Deixar de ser conduzido pela vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e assumir o controle. Porque o controle é seu, o controle não é de Deus. Deus nos deu um livre-arbítrio para que eu e você tenhamos o controle. E possamos seguir a orientação dele. E a orientação dele está dada. Seja diligente. Essa é a orientação. Agora, se você vai ser ou não, é uma decisão sua. Acorde para a realidade. Segunda coisa que você precisa fazer: busque clareza de propósito. Tenha um destino. Pare de procurar um jeitinho para ganhar mais dinheiro. Antes de se preocupar em ganhar mais dinheiro, se preocupe em transformar a vida das pessoas, em resolver o problema delas. É assim que se ganha dinheiro. O dinheiro sai do bolso de quem tem problemas e recebe soluções. De quem tem desejos e os desejos são atendidos. E você precisa buscar em Deus e procurar e pensar: cara, propósito. Que transformação eu causo no mundo? Algo que eu amo fazer, algo que eu me torno muito bom em fazer, excepcional, porque se você ama fazer, você gosta de estudar, você gosta de se dedicar, você fica até mais tarde, você paga o preço de crescer. Algo que é bom para o mundo e algo que eu sou recompensado por isso. O seu propósito está em algo que tem essas 4 esferas. E talvez não tenha nada a ver com o que você faz hoje. Mas procura pensar sobre isso e criar um plano coerente, estratégico,
para migrar de carreira. Às vezes é mudar, virar 180 graus. É sair, tô andando para cá, agora eu vou andar para cá. É mudar a direção da vida. E existe um preço em mudar a direção da vida. Não é fácil. Por vezes é abrir mão do atalho e pegar a estrada principal. Mas vale a pena, porque os planos do diligente são saciados, são atendidos. Porque aquele que tem mãos diligentes tem uma vida abundante. Então assuma esse propósito. Tenha clareza do seu destino, da sua visão, de aonde você quer chegar e conduza a sua vida nessa direção. Invista em romper os seus próprios paradigmas e as suas próprias limitações. Na prática, faça um curso novo. Se comprometa em acompanhar um conteúdo específico. Se as suas finanças não estão boas, você tem que pegar canais como o meu, e o meu não é o único, tem um monte de canal muito bom para te ajudar. Se você não tem como pagar, tem um monte de soluções gratuitas. Procura romper as tuas próprias limitações. Se você não sabe, você não consegue colocar em prática e não vai colher resultados disso. Então aprenda técnicas novas da sua profissão, técnicas mais eficientes. Aprenda sobre finanças, sobre relacionamentos, sobre criação de filhos, sobre casamento, sobre aonde quer que você tenha limitações e resultados ruins na sua vida. Busque novos livros. Às vezes não dá para pagar um curso. Poxa, eu queria fazer um curso, mas esse curso é R$1.000. Eu não tenho como pagar hoje. Mas eu tenho como tirar R$30 e comprar um livro específico da minha profissão e ler 10 páginas por dia. Senta a bunda todo dia e lê 10 páginas. Um livro de 300 páginas você vai ler em um mês. É melhor ler 10 páginas por dia e ler um livro em 30 dias do que passar o ano inteiro e nem comprar o livro. Ou pior, comprar o livro e deixar ele mofando ali, pegando poeira. Rompa os seus próprios paradigmas. Busque novos conhecimentos, estudo. Busque novas parcerias. Quem é que pode caminhar com você nessa jornada? Às vezes um colega de trabalho, às vezes um colega na igreja, às vezes um profissional que vai te ajudar a colocar ordem na vida, a avançar em determinadas áreas, em determinados pilares da vida. Acorde para a realidade. Busque clareza de propósito, defina a sua visão e invista tempo em romper os seus próprios paradigmas, as suas próprias limitações. E bote a mão na massa, porque estudar e não colocar em prática é furada. Pois é, final intenso aí, mas chegamos ao final da nossa aula de hoje. E eu quero te agradecer, eu sempre faço isso, porque alguém que passa aqui 30, 40, 50 minutos é porque realmente está comprometido e já mostra sinais dessa diligência. Parabéns se você chegou até aqui. Eu quero te dizer que eu estou comprometido a somar na sua jornada de vida em direção a uma vida abundante. Eu não me conformo de olhar você trilhando uma vida no deserto ou ainda escravo no Egito. E eu não me conformo porque eu tenho na pele as cicatrizes de ter passado por esses dois lugares. E eu quero te ajudar a desfrutar daquilo que Deus, de um relacionamento intenso com Deus. Deus ama você e Ele reservou uma terra de prosperidade e de abundância para você. Para que você se relacione com Ele, para que os seus bens, riquezas, dinheiro, conta bancária, patrimônio, tudo sirva a Deus e gere frutos para você e para sua família. Então, estamos juntos nessa caminhada. E lembrando que esse vídeo faz parte de uma série, de uma playlist, que o link está no comentário aqui embaixo, ou no comentário fixado, ou na descrição do vídeo, e também no cardzinho. Eu já coloquei o card no começo do vídeo, mas eu vou ver se dá para colocar de novo aqui nessa parte aqui em cima, vai aparecer para você o link para a playlist que tem todos os vídeos dessa série, tá? Se você tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Se essa mensagem de alguma forma te tocou, deixa o teu testemunho, fala aqui embaixo. Poxa, eu estava assim e essa palavra ela
me ajudou a perceber tal coisa, ou se você colocar em prática e tiver resultados, volta aqui no vídeo depois e fala, cara, Cadu, assisti esse vídeo e coloquei em prática, fazia assim e tal, e na prática eu decidi acordar um pouco mais cedo e fazer assim, e hoje estou colhendo tais frutos. Lembra de voltar e trazer a tua mensagem, né? Deixar o teu depoimento aqui, isso é muito importante para mim, para que eu saiba que esses vídeos são sementes que estão caindo em terra fértil. Tá? Só vale a pena se realmente gerar frutos na sua vida. Combinado? Então, se ficar alguma dúvida, comenta também. Quem sabe a tua dúvida vira um próximo vídeo. E aí, se eu gravar um vídeo, eu volto aqui e respondo a sua dúvida com o link. Mas eu vou respondo todo mundo que fala aqui nos vídeos, tá? E a gente pode interagir mais também em outras redes sociais. Você pode dar um pulinho no Instagram, @CaduBacelar. Deixa o teu curtir se esse conteúdo foi importante para você. Se você está comprometido em viver de forma abundante e sobrar dinheiro no final do mês para conquistar os teus sonhos, você pode também se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ficar atento e receber todas as atualizações do canal, todos os vídeos novos. Toda semana sai aí 1, 2, 3 vídeos novos, tá? Pelo menos certo, na terça-feira um vídeo novo a 1h da tarde sobre as leis universais do dinheiro e normalmente um vídeo na sexta-feira também para você com conteúdo sobre finanças, tá? E aí, quando eu estou dando palestra, eu acabo gravando alguma coisa, eu coloco esses conteúdos extras. Essa semana, inclusive, eu dei uma palestra e devo colocar, né, foi gravado, devo colocar aqui para vocês nos próximos dias, tá bom? Assim que eu receber o material que foi gravado, eu compartilho com vocês a palavra que foi dada lá. No mais, desejo que Deus abençoe você, fica na paz de Deus e fui!